E o Reação TV está aqui novamente com a presença já do nosso amigo Dr. Márcio Cume, sabe tudo sobre ortopedia. E hoje, doutor Márcio, primeiro, um prazer tê-lo aqui com a gente de novo. Para nós é um prazer inenarrável estar aqui com você de novo. Acho que o pessoal lá de casa deve estar meio enjoado. É a terceira vez que vocês me convidam para vir aqui. Mas agradeço o convite. Que bom. E hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Eu vou lançar um desafio. Na verdade, eu quero colocar o doutor Márcio Cume numa saia justa agora. Então, não sei se você está preparado, mas eu vou de qualquer forma. Eu quero que você defina para mim e para quem está nos assistindo como é a ortopedia. Não sei se você consegue fazer isso para mim, mas eu vou lançar. Como é que é a ortopedia em 10 minutos? Ortopedia de saia justa é complicado. Calça justa. Calça justa. Não, eu tô brincando. Fernando, 10 minutos é muito pouco tempo pra gente falar sobre ortopedia no geral. Mas acho que dá pra gente fazer uma brincadeira aí e fazer alguma pincelada em relação às patologias, doenças mais frequentes aí. Tá preparado? Pro pessoal de... Dá pra cronometrar? Tá preparado? Então, doutor, olha lá, hein, ó. Como é que começa a estrutura aí do nosso corpo? Então, vamos começar por onde a gente está pisando aí, né? Que é os pés. As principais lesões no pé são basicamente a Joanete, que a vozinha chega e fala: puxa, doutor, estou com uma alteração morfológica do formato do meu pé e, puxa vida, será que dá para tratar? Então, o hálux valgus, que é como a gente conhece a Joanete, ele é um desequilíbrio muscular, que é um músculozinho chamado adutor do hálux, que faz entortar um pouquinho o dedinho e acaba fazendo uma bursite, uma reação hipertrófica de crescimento do osso. E hoje tem diversos tipos de tratamento. Existem inúmeras técnicas cirúrgicas e também minimamente invasivas, que dá para fazer cortes pequenos e corrigir o dedinho sem muitos problemas. Antigamente fazia cirurgia e deixava o paciente aí 6 semanas sem pisar. Hoje o paciente opera com algumas técnicas e consegue sair no mesmo dia. É importante a gente frisar também, né, para o telespectador, as lesões associadas, né? Por exemplo, um neuroma de Morton, que é uma alteração inflamatória do nervo do pé, que também é uma doença bastante frequente. Também tem tratamento hoje com tratamento minimamente invasivo. A maioria das lesões iniciais hoje a gente consegue tratar conservadoramente. Subindo um pouquinho mais do pé. Subindo, agora passou do pé. Do pé a gente tem as lesões mais frequentes em tornozelo. Bastante jogadores de futebol aí, de fim de semana e tudo mais. Principalmente as lesões por entorse, né, traumáticas, são as lesões ligamentares, né? Hoje a gente tem no tornozelo o principal ligamento, chama ligamento talofibular anterior, que é o ligamento da parte da frente e do lado de fora do tornozelo. Ele é responsável por praticamente 70-75% da estabilidade lateral do tornozelo. Então é um ligamento extremamente importante. O mais importante nisso é que hoje, se tem uma ruptura parcial, a gente vai tratar conservadoramente. Sim. E até mesmo nos pacientes muito jovens, naquelas lesões totais, a gente consegue fazer o uso de órteses, né, imobilizadores, que dê para recuperar. A maior parte das lesões hoje a gente consegue tratar funcionalmente, né, sem imobilização, com uma fisioterapia precoce. E naqueles casos irresponsivos ao tratamento conservador, a gente indica hoje tratamento por vídeo, né, que é um debridamento da inflamação dentro da articulação, por buraquinho, e um mini open, que a gente chama, que é um acesso pequeno na parte lateral do tornozelo. É uma técnica de Brosnan modificada. A gente faz um retencionamento da cápsula para restaurar a função do paciente. Isso é bastante importante. Muitas vezes o que acontece com o atleta, o guerreiro do final de semana, né? aquele guerreiro lá que vai e joga uma vez por semana, o cara vai lá 3 horas direto do futebol, chega lá e torce o tornozelo e faz uma lesão, vira um pão o tornozelo. Então, chega no consultório lá, inchado, então a gente tem que diagnosticar bem precoce e fazer um tratamento pertinente da lesão. Hoje dá para tratar com bastante critério, assim, indicação com cirurgia hoje minimamente invasiva. Minimamente invasiva, que com certeza sempre os resultados muito bons. Sem dúvida. Eu já falei numa outra oportunidade, resultados assim de cirurgia minimamente invasiva são minimamente invasiva e maximamente de resultado. Então, minimax tem uma invasão mínima para o paciente, uma lesão de partes moles menor e o máximo de resultado em termos de terapêutica. Isso é o mais importante. Muito bacana, muito bacana. Agora vamos subir. Passamos no tornozelo. Já estamos 3 minutos. Em termos de perna, o que a gente vê bastante no consultório é diafisite ou fratura por estresse, principalmente em corredor de rua, né? Então faz ou por sobrecarga ou por esforço físico inadequado, muda o tipo de calçado. Então tem fator extrínseco
extrínsecos e intrínsecos que causam isso, mas a gente consegue hoje tratar, por exemplo, a fratura por estresse como uma mobilização precoce do paciente, fisioterapia específica, e também existem outros tipos de tratamento como terapia por ondas de choque para maximizar o resultado, diminuir o período de recuperação, principalmente em atletas de alto rendimento, alto nível. O que mais que pode acontecer? Subindo um pouquinho já, né? No joelho, por exemplo, a gente tem lesões de menisco, que é o amortecedor do joelho, lesões de cartilagem, que é a capa do joelho, lesões de ligamento, geralmente em pacientes jovens são traumáticas, em pacientes idosos é mais degenerativo, né? Por causa já está um pouquinho gasto, depois 200, aí, quando entra nos 40, 50, 60, aí aguenta, né? Porque assim, tem bastante degeneração, a gente acaba tratando hoje, a maioria, 99% das lesões, dá para a gente tratar por buraquinho, acesso pequeno, técnicas modernas de artroscopia para que a gente possa melhorar a função desse paciente. Hoje não é importante que a gente possa fazer uma melhora da qualidade de vida e da função do paciente. Não adianta, eu sempre falo para os nossos pacientes, não adianta quanto tempo você vai viver, Fernando, mas como você vai viver. Não adianta você viver 30 anos a mais, mas com dor ou limitação de função. Muitos colegas nossos falam, amigo, você vai parar de jogar bola pro resto da sua vida. Isso, na verdade, o futebol é a vida do cara. Ele, final de semana, quarta-feira, ele vai lá, joga bola, come um churrasquinho, isso é a vida para ele. Então, a gente não pode privar esse paciente desse tipo de problema. Subindo um pouquinho mais, lesões de quadril. Também a gente volta a bater lesões de cartilagem, antigamente que não eram detectadas, e lesão de fibrocartilagem, que é uma cartilagem do lábio no acetabular, que tem a função de aumentar a superfície de contato da cabeça do fêmur com o acetalo, que é o ossinho do quadril. Isso a gente consegue tratar hoje, diagnosticar por uma artrorressonância bem feita, né? Um exame de imagem, e fazer o tratamento também por videoartroscopia naquelas lesões onde tem ruptura, ou até mesmo nos casos mais graves, em pacientes jovens, a gente tem optado por indicar a fixação com âncoras e fios de alta resistência. Também é possível, não tão frequente, né? O mais fácil é em pacientes idosos de debridamento, mas dá para fazer. O que aconteceu com o tenista Guga? Também ele teve uma lesão de quadril, Ele tinha lesão de lábio e tinha lesão osteocondral. Eu tive a oportunidade de ver o vídeo dele. Realmente ele teve uma lesão praticamente de toda a cabeça femoral. Então, assim, ele tinha uma lesão de cartilagem violenta. Então, foi operado por outro colega lá em Florianópolis, né? Então, realmente é uma lesão bastante grave, incapacitante, né? O Guga, todo mundo fala assim, pô, já passou a época dele, mas no tempo dele ele ganhou 3 vezes o Roland Garros, então ele é o maior tenista de todos os tempos. E sem dúvida, se não fosse a lesão também, acredito que ele se manteria por mais alguns anos ali no topo ali, ou entre os melhores. Né? Com certeza, a gente podia desafiar ele para fazer um joguinho, acho que é o nível... acho que ele com a mão esquerda, ele ganha de olho fechado, né? Não dá nem graça, né, doutor? Bom, agora saímos do quadril, vamos subir. Vamos subir lá, tá no tempo. Quase lá, em 7 minutos, vamos lá. Tá firme e forte, vamos lá. Essa saia justa tá dura aí, mas graças a Deus já tá terminando. Eu falei que era desafio. Em termos de punho, a maioria das lesões são inflamatórias. Lesão tenossinovite, uma inflamação do tendão, da articulação, da cápsula, por esforço repetitivo, dificuldades na ergonomia no trabalho, posição da cadeira, movimentos repetitivos. Isso é bastante frequente no consultório. Lesão de fibrocartilagem triangular, que é uma lesão dentro da articulação. Bastante comum também epicondilite lateral e medial, entesopatia de tríceps, que são processos inflamatórios na inserção do tendão, se chama êntese essa região, então entesopatia, doença da região da inserção do tendão no osso. E no ombro, que também é bastante prevalente em pacientes jovens, lesão dentro da articulação, seja de cartilagem ou de lábio da glenoide, que é uma fibrocartilagem, e nas pacientes mais idosas, lesão de manguito rotador, que são 4 tenoizinhos que compõem a musculatura, que compõem o ombro, são responsáveis por grande parte dos movimentos. Também hoje em dia a gente consegue fazer tantas cirurgias artroscópicas de punho, cotovelo e até mesmo de ombro, também minimamente invasivas. Aí fala assim, nossa, mas esse médico só fala sobre minimamente invasiva? Eu falo porque esse é o futuro. Hoje em dia, antigamente, 10, 15 anos atrás, era aberto, feito corte. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo por vídeo, buraquinho, o tempo de recuperação e reabilitação desses pacientes é extremamente melhor. Então, assim, para que o telespectador nos entenda, em resumo, para não ficar muito maçante, é que hoje a gente consegue tratar rápido e com excelentes resultados a grande parte das lesões articulares que antigamente a gente não conseguia tratar.
É isso aí, é o futuro que se faz presente já. Exatamente, hoje se faz presente. Vamos voltar para os nossos 10 minutos, que já está quase acabando. Quase acabando. Vamos lá, então a gente já falou dos braços, dos ombros e agora? A parte da coluna aqui, propriamente dito. Então hoje a gente consegue, a maioria das lesões de coluna, a gente tem que definir em relação a trauma e degenerativo. São as duas coisas que a gente tem que, os dois aspectos que a gente tem que abordar. Quando é trauma é fácil, falar onde dói, caiu, bateu. Então a maioria das lesões por trauma axial, de fraturas tipo A, que comprime a vértebra, tem alguns critérios de indicação, mas a gente consegue fazer também minimamente invasivo, vai com uma canulazinha ali, infla um balão dentro da vértebra, que é do corpo vertebral, e faz restauração do corpo, da altura do corpo. Injeta um cimento dentro para que você consiga reconstruir o tamanho do corpo vertebral somente através de um buraquinho. Então legal. Isso é extremamente importante. Antigamente cortava, botava parafuso. Existem indicações, né, para cada tipo de fratura. Claro. Mas isso é um exemplo. E naqueles casos degenerativos, por exemplo, de hérnia de disco ou artrose da coluna, a gente consegue fazer também cirurgias por vídeo para retirar, que é diferente da articulação, né? A cirurgia endoscópica de coluna, por exemplo, geralmente faz monoportais, né? Você faz um portalzinho, vai com uma cânula e pelo mesmo orifício você consegue fazer o disco. Então não tem essa flexibilidade como na articulação. Uma técnica diferente. É uma técnica totalmente diferente, mas também minimamente invasiva, com o máximo de resultado. Dá pra patentear em mini máximo. Pois é, já tinha uma coisa nesse sentido um tempo atrás. Uma coisa bacana. Tá certo, doutor. Com certeza, doutor Márcio Cume, mais uma vez aqui no Reação TV, deixando claro essas questões aí para você que está ligado. E nós só temos a agradecer mais uma vez a sua participação e tenho certeza que numa próxima oportunidade nós vamos de novo ter a presença aqui do Dr. Márcio Cume, sua simpatia e seu conhecimento todo nas questões de ortopedia. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Fernanda, sempre à disposição aí para esclarecer para você e para os nossos telespectadores aí. Esse é o Dr. Márcio Cume. E o quadro Universo Médico tem o apoio cultural da Beca Ortopedia, uma empresa especializada em quê, Marcos? Fornecimento de material cirúrgico. Muito bacana, Marcos. Me diga uma coisa, como é que funciona o trabalho da Beca na assessoria do médico? Bom, a assessoria é total, né? A gente dá toda a estrutura para o médico utilizar os nossos produtos. Que estrutura é essa? A gente deixa à disposição dele toda a nossa gama de produtos e também as certificações para utilizá-los. Né? Então vocês dão um treinamento para o médico para poder capacitá-lo a utilizar os materiais de vocês. Exatamente. Esses materiais são indicados principalmente na área de medicina esportiva, cirurgias de joelho e que mais? Medicina esportiva, como você falou, cirurgia não só de joelho, mas de todas as articulações do corpo, o joelho, o ombro, o quadril, punho e tornozelo, né? E também nas cirurgias de coluna minimamente invasivas é o nosso foco. É o foco A gente hoje. Também tem o material para cirurgia convencional, cirurgia com grandes cortes, né? Cirurgia onde o médico lesiona mais as partes moles. A gente tem, mas o nosso foco é trabalhar material minimamente invasivo. Que é o grande diferencial hoje em termos de medicina, porque as cirurgias minimamente invasivas, elas têm uma série de benefícios, né, que ela proporciona não só para o médico na hora de facilitar o trabalho, mas também para o paciente. Né? Para o paciente, principalmente, né? O paciente, ele, quando faz uma cirurgia minimamente invasiva, ele vai ter menos agressão ao seu organismo, ao seu corpo. O corte vai ser menor, o médico não vai precisar mexer em nada que não seja no problema que ele está tendo. Então isso propicia para ele uma recuperação mais rápida, um pós-cirúrgico mais tranquilo e menos tempo internado. Muitas vezes o paciente não vai para UTI, a fisioterapia em alguns casos é necessária, em outros até a fisioterapia não é necessária. Não é necessária, né? Então essas vantagens aí são todas dadas ao paciente quando ele usa um material que a gente chama minimamente invasivo. Muito bacana. E agora vamos falar um pouco de cirurgia de coluna. Muito importante, muito bacana que hoje cirurgias como de hérnia de disco, às vezes o paciente que ficou 20, 30 anos sofrendo, o médico chega ali rapidamente, faz a intervenção cirúrgica minimamente invasiva e ele vai para casa no mesmo dia. Exatamente, cara. Essa é uma das maiores vantagens, né? Porque o que ainda assusta, né, o paciente que vai fazer uma cirurgia de coluna é todo o tempo que ele vai estar anestesiado, o tamanho da lesão que ele vai sofrer no local, até a mesma cicatriz que vai ficar.
né, o que vai ser colocado lá dentro da coluna dele, se aquilo vai ter que ser trocado, se não vai. Quando a gente fala de uma cirurgia minimamente invasiva, tudo isso é eliminado. Então o paciente ele se convence mais rápido a tratar aquela dor dele. Então ele não vai ficar suportando aquela dor por muito tempo, com medo de tudo isso que a gente citou. Porque ele vai falar, você vai fazer um corte pequenininho, vai ser 15 minutos, depois que a gente chegar lá no local da sua dor, vai ser 10, 15 minutos, a gente vai ligar um aparelho, ele vai fazer lá uma limpeza, vai tirar o que está te doendo e só aquilo. Então o paciente, doutor, é simples, então eu vou fazer. Simples, então o paciente ele toma mais coragem também para encarar aí uma cirurgia de coluna, né, cara? É verdade, é isso aí, Marcos. Então, tudo isso é válido e é claro, as marcas são importantes, a estrutura é mais importante também, tão importante quanto as marcas, né? Vamos conhecer a Beca? Vamos conhecer a Beca. Então vamos conhecer, daqui a pouco a gente volta.